Sejam muito bem-vindos a mais uma coluna da sua revista eletrônica Sou Patos. Esta coluna nova é a Saberes do Sabor. É uma coluna que pretende discutir segredinhos, dicas, atualizações sobre alimentação saudável, comida gostosa, receitas e o que mais todos os nossos leitores e ouvintes tiverem curiosidade de saber, sendo que podem fazer contato conosco pelo e-mail que se encontra aqui abaixo. Hoje, para inaugurar essa coluna, nós vamos falar sobre o sal, porque o sal e o açúcar são realmente os dois principais elementos e iniciais elementos que a gente situa dentro da cozinha. Quais os tipos de sal que você conhece? Então, vamos começar do mais simples para o mais complicado. O sal que vende na prateleira do supermercado, que está escrito no rótulo sal de mesa, ou que a gente conhece como sal refinado. Lembrando que nele está escrito que ele é sal iodado. Ok, vamos começar por esse critério do iodado. A legislação brasileira exige que, além do iodo, que já vem naturalmente no sal, porque ele é tirado da água do mar, que contém iodo, ele seja complementado com uma dose de iodo para ser preventiva do bócio, que é aquela doença que dá o papo no pescoço. Então, os sais no Brasil, por lei, recebem uma adição de iodo. Essa adição dá um gostinho metálico ao sal, mas tanto sal grosso quanto sal fino no Brasil, por lei, eles recebem essa adição. Existem pessoas que são alérgicas a iodo, estas precisam comprar sal em lojas para alérgicos. É um sal que é passado por processos químicos para retirada do iodo, que faz mal a quem tem problemas da tireoide. Então esse é o sal refinado. Ele é bom para a gente cozinhar? Não. Porque é o seguinte, ele só salga, ele não tem sabor. Por que ele não tem sabor? Porque dele são retirados 83 oligoelementos que você encontra no sal grosso. E são esses elementos que dão sabor. Por isso é que um churrasco com sal grosso fica tão gostoso. O sal grosso vocês conhecem como sal de churrasco. Tomem cuidado ao comprá-lo, porque existem sais de churrasco com adição química, de monoglutamato, de outras adições que não são saudáveis. Mas o bom sal para o nosso consumo na cozinha é o sal grosso. Muitas pessoas acham que não devem usar o sal grosso porque vai ficar aquelas pelotinhas de sal. Não fica, gente. Tudo que a gente cozinhar com caldo, o caldo de um feijão cozido, a água de cozimento de um arroz, o caldo que está cozinhando uma carne, o sal vai se derreter ali. E se você quiser usar ele fino, como o refinado é apresentado, basta que você use um daqueles moedores que estão sempre aparecendo nos programas de gastronomia da televisão que hoje nos invadem, ou bater no liquidificador e guardar o seu sal já moído. Então, quando a gente consome sal grosso, a gente está consumindo um sal que tem sabor. Quando a gente está consumindo sal refinado, a gente está consumindo um sal que só salga. Qual a diferença que isso causa na nossa vida? Além da vantagem nutricional, pois a gente vai precisar desses oligoelementos todos que são retirados na nossa terceira idade, e se a gente não consumir ele em dose microscópica diária no nosso sal, a gente vai comprá-los todos na farmácia, ainda tem uma outra diferença. Como o sal grosso tem gosto, você vai usar a metade do sal. Vocês já devem ter visto as campanhas do governo para redução do consumo de sódio, né? A indústria foi convidada a diminuir o padrão de sal, diminuir o padrão de sódio de todos os alimentos industrializados, porque o brasileiro consome muito sódio. A gente precisa de sódio. A gente tem uma bombinha dentro de nós, que é a bomba de sódio e potássio, e a gente precisa de sódio. Mas a gente não precisa nas quantidades que o brasileiro consome. A gente consome muito sódio, seja no sal, seja nos alimentos industrializados. Então, o que acontece com relação ao sabor?
Quando o sal grosso tem mais sabor e você usa menos, o sal grosso e o sal refinado têm praticamente a mesma quantidade de sódio, mas quando você usa sal grosso, você usa muito menos sal. Por conseguinte, você consome muito menos sódio. Então, nós falamos do sal de mesa, que é o sal refinado, e falamos do sal grosso, do sal de churrasco. Você deve conhecer o sal gema, que é aquele sal que não vem do mar, ele dá na terra, né? Ficam aqueles cristais, aquelas bolas dentro da terra, e a população usa aquilo para alimentar, para fazer complementação alimentar do gado. Ele é dado aos bois no pasto e tudo. Aquele sal também não tem os continentes nutricionais que a gente tem necessidade dele. Depois disso, vamos fazer uma classificação genérica como quarto tipo, já que a gente falou de refinado, grosso e gema. Vamos falar dos sais especiais. Vamos dividi-los em alguns itens. Por exemplo, vocês já devem ter visto talvez um sal azul, que é um sal que tem teores de cobre. Vocês já podem ter visto um sal negro, que tem diversas origens. Alguns têm fuligem de vulcão, de cinza de vulcão. Outros são chamados sais veganos, têm um cheiro forte de enxofre, né? Mas o que vocês mais devem conhecer deve ser o sal rosa e a flor de sal. O que é a flor de sal? A flor de sal é o seguinte: quando a água do mar é represada, para poder evaporar a água e ficar concentrando o teor de sal até que se cristalize para esse sal ser retirado, a primeira coisa que se concentra é uma natinha em cima da água de um cristal de sal que tem os cristais muito fininhos. E são estes cristais que têm tanto valor, porque eles penetram na papila gustativa da gente de maneira diferenciada. Eles são agulhinhas e eles não têm aquelas bolotinhas, aqueles quadrados do sal normal. Então, flor de sal é caro porque o vento tira essa natinha também, ele tem que ser recolhido com muito cuidado. Lembrando a vocês que flor de sal não é para cozinhar de maneira genérica, é para você usufruir do formato daquela agulhinha. Então coloque flor de sal por cima do bife que saiu da sua frigideira, coloque na sua salada, em alguma coisa que você vai adicionar na hora de comer e que os cristais vão ser mantidos. Agora, quanto ao sal rosa, vocês podem encontrar até vídeos meus antigos dizendo que o sal rosa era o melhor para alimentação. Mas a ciência evolui, né? O conhecimento tem crescido em velocidade vertiginosa. Hoje nós sabemos que o sal rosa tem um teor de flúor que não é bom para a saúde. Outra coisa é que se você pegar uma colher de sopa de sal rosa e diluir num copo d'água, você vai ver que vai ficar uma areiazinha no fundo. Então hoje nós já sabemos que as pessoas que têm problemas de pedra nos rins ou outras deficiências renais, não é bom ingerir essa areia, sem contar a quantidade de sal rosa falsificado que tem no mercado. Então são sais especiais, né? Com relação ao iodo, vamos lembrar que se você tem como comprar um sal que vem de uma salina purinho antes da adição de sal, você vai sentir muita diferença, porque não vai ter aquele gosto metálico do iodo no fundo. Mas por lei no Brasil, os sais vão chegar na nossa mão iodados, certo? Quanto aos valores nutricionais, muita gente fala assim, por causa de microgramas, não vou comprar um sal grosso. Lembrem-se que é nessa ingesta diária de micropartículas que a gente está fazendo uma garantia de saúde, uma reserva de micronutrientes necessários. Além disso, nós gostaríamos de falar sobre as origens do sal. Existem muitos sais de boas qualidades, mas no Brasil nós temos duas salinas muito conhecidas. Uma na região de Búzios e Cabo Frio e a outra na região de Mossoró, em Natal. Lógico que se vocês pensarem, as salinas que estão na região de Cabo Frio estão mais perto da grande quantidade de populações. Então o mar não é tão limpo quanto é o mar lá de Natal. Então se vocês tiverem que escolher, o sal mais limpo, o melhor é o lá de cima, de Mossoró. Isso não quer dizer que o de Cabo Frio e Búzios não seja bom.
mas o lá de cima é um pouco melhor. A última dica é a seguinte: quando você for moer seu sal para fazer seu sal refinado, que tal temperar ele? Porque se você já vai consumindo a metade de sódio, se você botar algum tempero, você ainda vai reduzir mais a ingesta de sódio. Por exemplo, seque as cascas da sua cebola e moa seu sal com a cebola e faça um sal de cebola para temperar suas carnes. Ou, vamos lá, outro exemplo. Tire as casquinhas verdes do limão antes de espremer, seque, moa com o sal e faça um sal de limão. Tire as casquinhas amarelas ou verdes da sua laranja, moa e faça um sal de laranja. Imagine, por exemplo, um filé de peito de frango com sal de laranja, que delícia. Sobrou salsinha? Seque, faça sal de salsinha. Sobrou hortelã? Seque, faça um sal de hortelã. Aí vocês vão me perguntar, sal de hortelã para quê? Bom, imagina num quibe, né? E lembrem que todas as pipocas que vocês vão poder fazer com todos esses sabores de sal. Então a dica de hoje é: vamos brincar de consumir um sal de melhor qualidade e de produzir sais com valores diferenciados, sabores super diferentes para valorizar a nossa comida? Um grande abraço a vocês e até a próxima coluna. Sejam bem-vindos.